E aí, família Palmeiras, nosso time tá aqui na briga pelo Brasileirão, mas parece que depois desse tropeço aí contra o Bragantino, os comentaristas estão achando que o Palmeiras já era. Hoje vamos reagir ao que rolou nos Donos da Bola e nos programas da ESPN. Então fica aí com a gente, bora reagir a esse debate. Lembrando que a CPI do futebol, ela ouve vários personagens ligados ao assunto. Agora, dessa vez, o empresário William Rogato admitiu que já fez manipulação e que já ajudou na queda de muitos times. Uma declaração polêmica. Inclusive, ele até falou sobre John Textor. Meu Deus, que loucura. Ele vive em Portugal. Saiu do país para não ser preso. William Rogato participou por videochamada da CPI do Senado Federal sobre a manipulação de resultados no futebol brasileiro. E impressionou, se não por provas apresentadas, pela contundência de suas palavras. Então eu vinha, bancava os registros dos atletas, colocava meus jogadores. Hoje eles me chamam porque eu rebaixei 42 clubes no Brasil. Aí eles falam que eu sou o rei do rebaixamento, mas é por causa da prática. Eu não tenho interesse nenhum em subir time se eu posso ganhar dinheiro com ele caindo. A vítima mais recente foi o Santa Maria, que disputou o campeonato Candango. O presidente do clube adoeceu e a esposa entregou a administração para o William Rogato. Muitas das vezes ela estava precisando de algo, né? Que o meu gestor ali, ele pagava todas as despesas, como você pode olhar aí que não tem despesa nenhuma, porque eu pago tudo em dia, porque é isso que me faz com que pegue a confiança do presidente ou do dono do time, enfim. Eu tô aqui, fica tranquilo aqui, você não vai ter problema financeiro nenhum. Então eu fazia essas transferências bancárias para ela, para passar o mel na boca dela, para ela nunca perceber que eu iria cometer o ato de manipulação. Simples assim. Eu não ganho dinheiro ganhando o jogo. Eu ganho dinheiro perdendo o jogo, entregando o jogo. É lógica isso. Por isso que eles me chamam de rei do rebaixamento. A estratégia dele, uma vez assumindo a administração de um clube, preferencialmente pequeno, sem recursos, ele partia para um esquema previamente elaborado, que ele diz ter começado em 2009. Eu vinha, como quem não quer nada, e aí, presidente, vamos fazer o time subir, vai dar tudo certo, a gente vai ser campeão. Ok, eu pegava, eu tinha uma agência de atleta, e aí eu falava para esses jogadores que eles tinham que ganhar comigo. Porém, eles tinham que facilitar os jogos para mim. E eles não entendiam no começo, eu explicava certinho, e eles falavam, poxa, a gente está sem salário, não tem nada, vamos tentar, vamos embora. E falo de novo para deixar salvo, enganava alguns presidentes e alguns compactuavam comigo. Como? Me dá 30, 40, 50 mil, você pode fazer o que você quiser com o meu clube. William Rogato diz que continua operando em 9 países e que já faturou 300 milhões de reais manipulando jogos e resultados. E sendo preciso, não só atletas são assediados por ele. Muito dinheiro envolvido para não seguir apostando alto. Você acha que um árbitro hoje, com a responsabilidade que tem, é a 6 mil, Cajuru? Aí é claro que eu vou chegar nele e falar, marca um pênalti, dá um cartão para fulano de tal, eu vou te dar 50 mil, quer? Ele vai olhar para um lado, para o outro, põe dinheiro no meu bolso. Eu acabei de fazer um jogo na Colômbia. Eu tenho aqui os vídeos do árbitro, eu te mostro os 2 árbitros que trabalhou para mim na Colômbia. Primeira divisão da Colômbia. Então, desculpa, cara. O árbitro, ele ganha pouco. E aí é o que eu tô falando, o gatilho do futebol tá na máfia. Qual é a máfia? Da federação, da CBF. Gatilhos e uma metralhadora giratória. O empresário William Rogato, em mais de 2 horas de depoimento na CPI do Senado Federal, entrou em outro campo minado. Aquele já citado pelo empresário John Textor, do Botafogo, na mesma CPI, afirmando que o clube carioca foi prejudicado em 2 edições do Campeonato Brasileiro, 2022 e 2023. O empresário não se declarou diretamente envolvido no suposto esquema, mas garante que se deu bem em jogos envolvendo Palmeiras e São Paulo. Todos os jogos que eu vi que estavam acontecendo com o Botafogo, vinha desestruturado o Palmeiras, todos os jogos que eu fiz no Palmeiras eu ganhei. Resultados. Eu coloco lá, entende? Até porque você sabe que informação ela corre. Então você escancaradamente aqui, você está querendo dizer sobre aquele jogo Palmeiras 5, São Paulo 0? Eu ganhei, mas entenda, Cajuru, que eu tô te falando. Informações chegam, muitas das vezes,
porque o jogador não consegue segurar a boca, e aí a informação chega, fala, hoje vai ter um resultado ali, e tal time vai ganhar e vai tomar uns gols aí. E eu, supostamente, sou apostador, não sou só de esquema de manipulação, como sou apostador, eu gosto de dinheiro e gosto de apostar, como eu te falei, eu amo apostar também. E alguns jogos que eu fiz aí, eu ganhei, tive êxito, porque chegava uma informação, ó, hoje vai ter um jogo assim, 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 coloca aí que vai dar bom. Eu simplesmente falei, então tá bom, eu colocava e dava bom. Da onde veio a informação? Não sei. Quem estava fazendo? Também não sei. Eu sei que eu ganhava. Vocês falaram do John Tester, né? Não sei as provas que John Tester tem, tá? Mas uma coisa eu posso te falar. As pessoas que trabalharam para mim também trabalharam contra ele nesse campeonato, que as pessoas falam que não. Não tô aqui para enfrentar. Leila, não quero te enfrentar jamais. Não tô falando que você fez ou não, tá bom? Mas eu te garanto que o John Tester não tá totalmente errado. Mas, enfim, só para você entender a dimensão que tá o futebol, cara. Entende? O que chamam de louco, ele não é tão louco assim. Membros da CPI devem ir a Portugal para aprofundar-se nas denúncias oferecidas por ele, que por hora não aceitou delação premiada e também entrar no esquema de proteção à testemunha. Muito bem, assunto sério também para tratarmos aqui no nosso debate que começa agora com Chico Garcia, João Pedro Sgarbi, Ulisses Costa, Denilson Show, Ronaldo Giovanelli e Everton Guimarães, diretamente de BH para o Planeta Bola. Muito bem! Gente, agora é sério. CPI do futebol, ela escuta, ela chama, ela convoca figuras importantes do nosso futebol para esclarecer assuntos mais espinhosos, como, por exemplo, a manipulação de resultados. Isso é um assunto recorrente. E agora esse empresário, William Rogato, que está fora do país, fez uma videoconferência e acabou dizendo que já participou da manipulação de mais de 42 times que foram rebaixados. Então, é um absurdo a maneira tranquila como ele dá essa declaração, Chico, como ele se manifesta sem medo de represálias, de retaliação, fora o dinheiro que ele já angariou com isso. Caramba, Boa tarde. Eu tô assim... Depois de tudo isso. Eu tô um pouco chocado e triste, né, Renata? Porque a gente está falando de uma pessoa que vem a público e fala esse monte de coisa. E aí, quando a gente aqui batia no John Textor, né, a gente dizia, poxa, esse cara vem aqui de fora, denuncia situações que a gente até não enxerga, né? E cadê as provas? E a partir dali se criou um movimento para tentar entender, né? Se realmente o que ele falava tinha fundamento. E de repente vem um sujeito, um empresário que está em Portugal, e fala sobre outras divisões, porque o futebol é muito grande no Brasil, né? A gente se concentra muito na elite, né? Mas vem falar de outras divisões, que ele chegava nos clubes, pagava os dirigentes, os presidentes desses clubes menores, né? Do tipo, eu vou trazer os meus jogadores aqui, a gente vai subir, vai construir uma coisa legal, e de repente manipulava esses jogadores, os árbitros, para que esses clubes fossem rebaixados e ele ganhar dinheiro com as apostas esportivas. E as casas de apostas acabam sendo, muita gente confunde, né? Vítimas desse processo também, porque ele vai lá e rouba dinheiro dessas casas de apostas. Então, você imagina, um cara que faturou, sei lá, 300 milhões de reais fazendo esse tipo de coisa e vem a público com a maior cara lavada, com a maior cara tranquila e dizer o que fez e o que acontece. E aí a gente fica se perguntando, tá, ele é um. O que mais tem aí? O que mais tem por trás disso? Será que tem outras pessoas fazendo isso? Será que a gente pode chegar até a elite, onde o John Textor está, digamos, denunciando por uma certa manipulação de resultados? Eu fico triste porque, assim, Renata, o futebol é a nossa razão de ser, né? É a nossa profissão desde sempre, é a nossa paixão desde que a gente nasce. E se a gente chegar à conclusão de que ele é manipulado, qual o sentido? Então, assim, eu fiquei assustado e preocupado e, acima de tudo, triste com o que aconteceu. Porque acima de resultados, títulos e o que acontece em campo, os bastidores são muito pesados do futebol brasileiro, em todos os aspectos, inclusive nesse de manipulação, de pessoas que se locupletam, que ganham dinheiro dessa maneira, que não têm o menor pudor, não têm a menor decência em fazer isso. Vão lá e fazem mesmo. E ele não só admitiu, como disse, de repente o John Textor não é tão louco assim, falou en passant que pode ter acontecido coisas em jogos do Palmeiras, São Paulo, assim, sabe, jogando tudo no ventilador, sem a menor preocupação, Sgarbi. É realmente preocupante.
É claro que tem que provar tudo que fala, só que eu faço uma pergunta. Vocês duvidam que seja verdade? Porque, com todo respeito, aqui no Brasil... Aqui no Brasil, cara, a gente vê na política há muito tempo. Você rouba, você se dá bem aqui no Brasil. É um fato. Você se dá bem, nada acontece, enfim. Na política é assim há muito tempo. No futebol, que movimenta milhões e milhões de reais, eu não duvido e eu realmente acredito que muitas vezes possa acontecer. É um fato. Só que é muito triste você ver como o Brasil é o país, muitas vezes, da impunidade. Olha a tranquilidade do sujeito falando sobre isso. É um caso seríssimo de corrupção, que no Brasil, mais uma vez, parece que é liberado. Olha a tranquilidade que ele vem falar. Dando risada até a situação, parece, porque deve ter ganhado milhões e milhões de reais com essa situação e tá lá em Portugal agora, sabe? E é um cara, o Chico foi muito bem nisso, é um cara falando. Imagina quantos casos devem rolar. Porque quando a gente para falar da elite, que já é uma vergonha gigantesca, falamos ano passado aqui sobre Bauerman, vários jogadores denunciados no esquema, porque o cara já chegou na elite. Chegou onde milhões de brasileiros, com muita dificuldade, claro, é difícil você virar jogador, onde milhões de brasileiros queriam chegar. Aí o cara vai se corrompe, ganhando um salário milionário lá, salário maior do que 99% da população do Brasil. É uma vergonha. Nas divisões inferiores, envolve menos dinheiro. Então é mais fácil você, querendo ou não, convencer a pessoa a se corromper em relação a isso. Imagina quanto rola. Então, quando vem um cara de fora, como o Textor, por exemplo, e quer denunciar algumas questões, lógico que não da forma que ele fez muitas vezes, assim, sem provas e atirando para todos os lados. Quando ele começa a falar em só inteligência artificial, ficou ruim, né? Eles Sim. esperavam algo mais e não veio até agora. Exatamente. Mas tem que levar a sério também, porque é um cara vindo de fora, vendo um futebol brasileiro, que muitas vezes pode ser corrompido, mas é muito triste ver uma situação como essa e a impunidade, porque o cara falando com a maior tranquilidade do mundo, um caso seríssimo de corrupção, mostra que no Brasil vale a pena roubar. Ulisses Costa, o que me chamou a atenção é que ele disse que ele já faturou mais de 300 milhões de reais em manipulações. Só isso. É muito triste isso, né? Isso, infelizmente, a cultura nossa é completamente errada, né? Eu acho que é sujo, o futebol suja, mas como um rio poluído, tem como você limpar. É só uma questão de você querer, né? Dá trabalho, Dá né? trabalho, dá muito trabalho, Renato. Isso é muito triste para todos nós que amamos o futebol, que vivemos da emoção, que vivemos do torcedor, que vivemos das nossas brincadeiras aqui diárias e levamos informação de uma maneira alegre para o torcedor, né, brasileiro. Isso aí é muito ruim. E ele não falou só do Brasil, tá? Ele falou de outros países, até na Europa ele falou. Ele está falando isso porque ele não está no Brasil e o país que ele está não tem extradição. Então, ninguém pode chegar perto dele. Não existe um acordo de extradição entre o Brasil e o país que ele está. Então, é muito sério. É muito sério. E se os homens da CPI do futebol, eles vão até Portugal pegar as provas, eu acho que muita gente vai ser punida. E, a partir de agora, muita gente está com muito medo. Né? Muita gente envolvida nessa sujeira. E ele não é um empresário, ele é um bandido para mim. Empresário não faz isso. Questão de se corromper por ter um salário menor, questão de se corromper por não ter uma boa grana, isso é questão de caráter. Não, mas eu disse que é mais fácil aliciar sim, só. Sim, não alicia. Não, se o cara tiver caráter, não alicia. Se tiver caráter, se for homem, se honrar a família que ele tem, entendeu? Se quiser dar exemplo para os filhos, se quiser dar exemplo para a sociedade, ele não se corrompe. Só que ele citou que tem árbitros que ganham 6, 7 mil reais e ele oferece 50 mil. Então, mas não tem. Então, aí o cara, às vezes, né, lá na divisão que ele falou de divisões inferiores. Mas foi nessa proporção. Infelizmente, gente, não dá para fechar os olhos e achar que todo mundo vai ser honesto, transparente, leal, porque infelizmente não é a assim. Honestidade... A ética, ela não anda em todos os setores. Mas é uma questão cultural e de caráter, né? A gente trabalha com imprensa, você acha que quantas pessoas, ou pouquíssimas, chegaram porque a gente não dá abertura? Ah, meu jogador, esse cara dando indireto. Falei, irmão, vai ter que fazer gol de bicicleta em final de campeonato para elogiar. Não tem conversa. Daqui para frente é um jogador marcado negativamente. Já acontece, entendeu? E não tem conversa. Não tem conversa. Então, a questão, cada um. Entendeu? Eu estou falando especificamente, e sei que todos aqui são muito sérios, e estou falando especificamente por mim. Eu já vi de tudo, eu estou há muito tempo no futebol. Eu já vi de tudo. Eu já vi jogador com arma na boca de jogador em vestiário. Eu já vi de tudo no futebol. Entendeu? Porque não passava a bola, eu já vi. Que bom que você pode entrar no vestiário, eu nunca pude. Não, mas é a terceira divisão, isso lá 35 anos atrás, né? Que você tinha total liberdade. Sim, hoje não, hoje é muito fechado. Então, assim, são coisas pesadas que mancham o futebol. Né? Um presidente completamente omisso, o nosso futebol virou piada no mundo da seleção brasileira, virou piada, nós somos motivos tem um jogador, o Paquetá, investigado na Inglaterra, jogador da seleção brasileira. Se ele é culpado ou não, a gente não sabe, mas ele é investigado, ponto. E tem mais jogadores que vieram para o Brasil, né? Caso do jogador do Botafogo,
O Luiz Henrique. Também está sendo Para fugir investigado. dessa situação. Também tá sendo Olha, investigado. vai analisando. Você não entende, mas como é que o cara vem jogar no Brasil voando, né? Ah, tem um motivo, tá lá. Então, quer dizer, isso aí é muito ruim para o nosso futebol, mancha o nosso futebol, mas tem como limpar. Não é o fim do futebol, gente. Isso serve de alerta para poder limpar, filtrar e deixar as pessoas boas. A nossa seleção, o nosso futebol está na mão de ninguém. Ronaldão, qual é a sua opinião quando você presta atenção? Falou bem. Falou pouquinho, Gordinho. 7 bem, minutos. Foi isso, pai. Tá com o momento. Rona, quando você vê uma entrevista que não é... Na verdade, é um depoimento, né? A CPI, porque ele estava lá num outro país, fez uma videoconferência e saiu falando e disparando sem medo nenhum. Sem retaliação, é uma coisa que, pelo menos ali, ele não tem medo. A gente percebe, assim, olhando e vendo a entrevista de ponta a ponta, que esse rapaz, o empresário, no meio do futebol, ele é um grãozinho de areia. E levantou 320 pacotes aí nessa faixa aí. Ele, né? Tá na imagem aí, ele falando. Agora, você imagine quem dá a canetada mesmo no futebol, hein? O que não deve estar acontecendo? Acho que é por isso que o John Textor... E teve que vir um cara de fora, o John Textor, para levantar essa fumaça toda, para falar, ó, gente, vocês estão fazendo tudo errado aí. E tá mesmo. A gente já viu aí presidentes e mais presidentes sendo presos aí, essa coisa toda. E não foi à toa. Então isso aí é só um gatilho, isso aí. Esse é o comecinho. Vamos ver se vai acontecer mais coisas aí, porque o futebol, o Chico tá surpreso, o Chico não tá dormindo, o Chico tá nervoso. Esse futebol, isso aí é o começo. Porque na hora que eu abrir a gaveta mesmo, começar a abrir a gaveta de clubes, da federação, de tudo isso, vocês vão ver o que tem lá. Ah, negócio de aposta, hora que nós estamos falando, mas tem coisa pior aí. Até contratos e mais contratos aí. Tem coisa que ninguém sabe. Agora, sim, teve que vir um cara de fora mesmo, com o peito aberto e bater, e falar de inteligência artificial, coisa que ninguém sabe o que é. Ele colocou um monte de nome, e apareceu isso aí com mais alguns nomezinhos aí. Eu quero os nomes. Tem mais gente para esse cara fazer isso aí. Ele falou de juiz. Ah, o juiz ganha tanto. Como é que ele sabe quanto ganhou o juiz? Se a gente aqui tem dificuldade de saber. O cara sabe, ainda até falou, com 50, o cara faz o serviço. Quer dizer, tem mais coisa aí. É só trazer um menino, fazer o menino cantar bonito, que vai vir mais gente aí. E tem que vir. Porque não... Renata, não é só. Não. Esse cara desse tamanho que ninguém conhece, esse empresário. Esse cara que ninguém conhece. Tem outros aí que tem clube devendo 70, não sei quanto pro cara, um cara só. Eu penso o seguinte, o cara que tá foragido, ele poderia ficar na dele e nem aparecer, mas ele quis aparecer, ele topou aparecer e dar um depoimento na CPI. E a maneira tranquila como ele colocou tudo isso e nem se afetou, não tá com medo, não tá com semblante de que vai ser pego, que vai ter uma punição, que vai pra cadeia, que vai ter que pagar multas, enfim, porque isso não é declarado, não é? Tudo dinheiro ilegal. Então é uma coisa, me impressiona. Realmente me impressiona que ele faça isso e dessa maneira. A notícia é muito boa. Que tal? Palmeiras e W Torre fecharam um acordo e encerraram todas as disputas judiciais. As arbitragens terminaram e eu vou explicar tudo para você. Antes, deixe o like, se inscreva no canal. É muito importante que você faça esse vídeo chegar a muitos palmeirenses, a maioria dos palmeirenses que você conhece, por exemplo. Então, o Palmeiras e a Real Arenas, empresa do duplo W Torre SA, que é a superficiária, que cuida da superfície, né, do Estádio Palestra Itália, da Arena, né, do Allianz Parque, chegaram a um acordo, um amplo acordo, que põe fim a todas as disputas judiciais do foro da arbitragem e no judiciário, e abre novas perspectivas para uma parceria ainda mais profissional entre as duas, né, Sociedade Esportiva Palmeiras e a W Torre. Então, as duas partes fizeram algumas concessões e eu vou explicar para vocês. Agora, preste atenção. A W Torre vai pagar à vista, já fez o cheque, 50 milhões e 100 mil reais ao clube. A negociação prevê ainda a cessão de diferentes propriedades do Allianz Parque ao Palmeiras. O acordo contempla a implementação de um novo setor no Gol Norte, certo? Que vai ficar ali no anfiteatro e que vai ampliar em 1.000 lugares a capacidade do Allianz Parque em dias de jogos do Palmeiras.
Além disso, fica pacificada, acabou com o acordo, a setorização das cadeiras, beneficiando assim torcedores, clientes do programa Avante Passaporte, Lounge Centenário e detentores de cadeiras cativas. Tudo arrumado, tudo ajustado. Todas as divergências relacionadas à escritura foram superadas. Então, aquele contrato, as divergências estão superadas. Palmeiras e W Torre seguem cada vez mais comprometidos em zelar de forma conjunta pela experiência da Arena Multiuso, referência na América Latina. Acordo fechado, certo? Tudo certo, vai continuar a parceria. Em breve, meus amigos, teremos mais detalhes. A presidente Leila Pereira ainda vai levar este acordo na próxima reunião do Conselho Deliberativo, mas eu antecipo para vocês, acordo fechado, 50 milhões à vista, o resto parcelado, Palmeiras e W Torre, finalmente acabou a demanda judicial, arbitragem, acabou tudo, está tudo ajustado. Novidades, R$1.000 a mais o Gol Norte, ali no anfiteatro, vai ficar bem pertinho do campo. Setores, cadeiras cativas, passaporte, que é a empresa, que é as cadeiras da W Torre e também o Avante, todo mundo ajustado, contemplado. Esses 50 milhões pago à vista e é uma ótima notícia para vocês. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, sem problemas, estamos aqui trazendo as informações para vocês. Valeu? Obrigado, tamo junto, fechado o acordo, Palmeiras W Torre, 50 na conta, abraços. Fala, torcida do Verdão. Hoje temos uma notícia importantíssima para compartilhar. Depois de quase 10 anos de disputas judiciais, o Palmeiras e a W Torre finalmente chegaram a um acordo milionário que encerra todas as divergências sobre a gestão do Allianz Parque. Quer saber todos os detalhes desse acerto e o que isso significa para o futuro do nosso estádio? Fica com a gente até o final. Desde 2014, o Palmeiras e a construtora W Torre vinham enfrentando uma verdadeira guerra nos tribunais. Tudo começou com divergências sobre o repasse de receitas geradas pela Arena, que envolvem aluguéis para shows, exploração de camarotes, cadeiras e até os famosos naming rights. O Palmeiras chegou a calcular uma dívida de R$160 milhões, levando o caso para a Justiça Comum. Mas agora, a paz foi selada. As partes fizeram concessões e chegaram a um acordo final. A W Torre vai pagar R$50,1 milhões à vista para o Palmeiras e ainda cederá algumas propriedades no Allianz Parque. No total, o saldo do acordo chega a R$117 milhões. Com esse acordo, o Allianz Parque também vai passar por uma pequena, mas significativa, mudança. O Gol Norte, uma área que estava sem uso desde 2014, será ampliada em 1.000 lugares. Essa expansão deve transformar o local em um setor mais acessível para a torcida. Imagina só, mais espaço para apoiar o Verdão em grandes jogos. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, celebrou o fim dessa longa disputa, afirmando que o acordo é fundamental para o futuro da parceria entre o clube e a W Torre, que ainda tem mais 20 anos de contrato pela frente. Já Silvia Torre, cofundadora da W Torre, destacou que essa reaproximação vai permitir que Palmeiras e Allianz Parque sigam juntos rumo a novas conquistas. Com o acordo, o Palmeiras garantiu aumento progressivo nas receitas geradas pelo Allianz Parque. Nos próximos 20 anos, o clube vai receber percentuais maiores pelos eventos realizados no estádio e pela exploração de espaços como camarotes e cadeiras. A parceria promete render bons frutos para o futuro do Verdão. E aí, gostou dessa novidade? Palmeiras e W Torre finalmente em paz, e o Allianz Parque se preparando para receber ainda mais torcedores. Se você está animado com o futuro do Verdão, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Avante, Palmeiras! Se você curtiu esse vídeo e quer ficar por dentro de tudo que rola no Palmeiras, já curte, deixa o seu like e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa análise, desse debate, se você concorda ou não concorda. Bora, tamo junto, família!